tema de hoje, vou com Jesus porque Ele me perdoa. Vamos ler o texto de Lucas, capítulo 22, verso 61. É o texto desta noite, que eu disse que é a base da onde nós vamos tirar a mensagem para a meditação. Lucas, capítulo 22, verso 61. E você que nos assiste, por favor, convido, abra sua Bíblia aí, ou acesse a sua Bíblia. Acompanhe, porque é muito importante a nossa interação, abrindo a palavra de Deus. O texto diz assim: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Sentir-se culpado é uma das sensações piores que o ser humano pode ter. Alguns carregam na sua vida o sentimento de culpa. Alguns receberam informações, e se você é alguém assim, eu quero que você me escute agora, porque Deus tem uma mensagem para você nesse momento. Receberam informações, alguns foram vítimas de ambientes que lhes transferiram essa ideia da culpa e vivem um constante medo, uma angústia. A culpa consome, a culpa prende, escraviza, e muitas pessoas a carregam por anos, sem conseguir se perdoar. Ficam amarguradas com a vida, sem olhá-la por outra perspectiva. E a grande tristeza para essas pessoas é que, muitas vezes, elas não conseguem conviver com os outros, porque pelo fato de se sentirem culpadas, de certa maneira, procuram se proteger e transferir o seu sentimento de culpa para os outros. E se tornam pessoas amarguradas. Jesus usa 2 instrumentos aparentemente insignificantes aqui nessa situação com Pedro. E ele usa esses instrumentos para redimir o fracassado discípulo. E quais são eles? Um galo e um olhar. O galo, uma avezinha comum, teve só uma função: fazer Pedro olhar para Jesus. É como se fosse um despertador, como se fosse um sinal do céu. Aquele animalzinho traria para Pedro a lembrança do alerta de Jesus, da mensagem de Jesus. Pense nas circunstâncias. Jesus estava amarrado, provavelmente com os lábios inchados, com o rosto desfigurado por apanhar, estava debilitado. Mas em que Jesus estava pensando naquele momento? Tamanho era o seu sofrimento, tamanho era a tortura. O que levava o Salvador, o Filho de Deus, a concentrar os seus pensamentos? No quê? Em não expor a Pedro. Desculpe. Jesus não poderia dirigir-se ao seu discípulo ou chamá-lo. Isso significaria colocar sua vida em risco, além de evidenciar diante de todos sua fraqueza, sua vergonha e traição. Jesus estava preocupado com aquele filho, com aquele grande seguidor, com aquele amigo que em algum momento de fraqueza, por confiar em si mesmo, Pedro confiar em si mesmo, caiu em pecado e se tornou um instrumento nas mãos de Satanás. Além de evidenciar diante de todos a fraqueza de Pedro, a sua vergonha e traição, Jesus queria evitar também que o discípulo se sentisse perdido. E nesse momento não há nenhuma palavra, apenas um olhar, no qual Jesus concentra toda a graça do universo. Um olhar de amor, de perdão, não um olhar de censura. Aquele olhar queima Pedro por dentro, não porque Jesus o havia acusado, mas porque ele sente a sua culpa, sente o seu erro, principalmente porque não ouviu os conselhos de Jesus. Ele sente que, embora tenha falhado, sendo vergonhosamente desleal, nada é capaz de fazer o Senhor deixar de amá-lo. Essas palavras foram citadas pelo pastor Amin Rodor na meditação que ele escreveu, meditação matinal de 2014. Mas aqui existe uma grande verdade para nós. Diante do contexto de culpa, temos 2 opções. E essa foi a realidade de Pedro. E talvez seja a sua e a minha.
Primeira opção, ficarmos parados e deixarmos ser consumidos por ela, ou sairmos dessa condição buscando perdão e reconciliação. E isso Cristo oferece constantemente. Eu posso escolher, diante desse contexto da culpa ou da acusação, permitir que a culpa me consuma dia a dia, hora a hora, e viver com essa amargura, viver com essa realidade, com esse sofrimento, ou deixar essa condição. É importante pensar que a minha escolha é um fator determinante para o meu futuro. Ou agimos e escolhemos, ou o mundo fará isso por nós. A tristeza é que muitos têm escolhido carregar consigo o sentimento de culpa. E mesmo que queiram, às vezes não sabem como livrar-se disso. E eu quero te dizer em nome de Jesus que Ele tem poder para libertar você de qualquer sentimento de culpa, de qualquer sentimento de amargura, como Ele fez com Pedro. O perdão ocorre a partir de um princípio. E aqui é importante nós entendermos isso. Qual que é esse princípio? Princípio fundamental para o nosso crescimento na fé. Esse princípio é reconhecer os meus erros. Aonde foi que eu errei? Todos nós estamos sujeitos a erros. Não somos perfeitos. Pedro não era perfeito. E o grande problema é que algumas horas antes, quando Jesus falou para Pedro, falou para os discípulos todos, olha, vocês vão negar que me conhecem, vocês vão fugir e vão me abandonar. Pedro falou assim, olha, se todos fizerem isso, eu não vou fazer. Se for preciso, eu morro por você. Pedro estava confiando nele próprio, e Pedro estava até ofendendo os outros discípulos, dizendo assim, eles realmente são os fujões, eles são os covardes, eu não sou. Mas a questão não era ser corajoso ou ser covarde. A condição era com quem Pedro estava lutando. Estava lutando com poderes acima da sua capacidade, da capacidade de Pedro. Poderes das trevas. E esses poderes usaram a própria confiança de Pedro para derrotá-lo. Quando eu reconheço os meus erros, eu consigo enxergar a necessidade de perdão. Quando eu reconheço a minha responsabilidade pelo que eu fiz, eu tenho condições de ser liberto disso. Todos os dias podemos ter um encontro com o doador da vida e ter a oportunidade de lançar sobre ele nossos sentimentos de culpa. E para nós, nesse momento, você que me assiste nesse momento, há uma grande necessidade de nós reconhecermos que precisamos de um poder acima de nós, superior, que é capaz de nos libertar do sentimento de culpa. Pedro demorou para entender isso. E interessante e triste que Pedro resolveu carregar o seu sentimento de culpa por alguns momentos, por alguns dias, por algumas horas, porque ele pensou que o fato de ter negado Jesus havia sido dado para ele o fim, o veredito final, ele não tinha mais oportunidade. Mas Pedro jamais entendeu que ele era amado por Jesus do jeito que ele era. E Jesus não desistiu dele. Jesus foi crucificado, nós sabemos da história, ele ficou na sepultura a partir da sexta-feira à tarde, passou o sábado, e no domingo de manhã ele ressuscitou. Pedro entendeu que ele não tinha mais esperança para a vida dele. E aquele sentimento de culpa se tornou tão pesado que Pedro resolveu voltar à vida que ele tinha antes. Jesus o chamou quando ele era um pescador e Pedro pensou, vou voltar a ser pescador porque pelo menos disso eu entendo. E eu vou resolver os meus problemas e vou seguir a minha vida, porque obedecer ou seguir a Jesus não dá para mim. Mas lá no mar, naquela pescaria, Pedro mais uma vez viu os seus limites, porque diz o texto de João, e se você quiser acompanhar, no capítulo 21 de João, ele descreve, Pedro passou com os discípulos, e alguns discípulos foram com ele também, voltaram a pescar, passou a noite toda pescando, não conseguiu nada, saiu dali mais uma vez derrotado, mas ele pôde entender que Jesus não havia desistido dele, porque logo de manhã cedo, Jesus estava na beira da praia. Pedro renovou suas forças do mesmo modo que as encontrou, tendo um encontro com Jesus. E aonde foi esse encontro? Outra vez na beira da praia. A primeira vez que Pedro se encontrou com Jesus foi ali na beira da praia. E agora, depois de uma fatídica noite de derrota, daquilo que ele mais entendia, Pedro agora se encontrava com Jesus ali naquela praia.
Ele entendeu que para alcançar a misericórdia e o perdão salvador, era preciso reconhecer seus erros diante de Cristo. Ele precisava entender que o grande problema dele não foi negar a Cristo. Negar a Cristo foi uma consequência do maior de todos os erros de Pedro, e talvez do seu e do meu. O maior erro de Pedro foi confiar em si mesmo, na sua capacidade, na sua força, como sendo suficiente para viver o cristianismo. Não dá para fazer isso. Nós precisamos do poder do céu. E Pedro entendeu isso, e isso aconteceu após a ressurreição do Messias, quando Pedro se encontrava no mar. Em seu primeiro encontro com Jesus no mar, Pedro encontrou a vida, e agora, mais uma vez no mar, Pedro renova seu pacto com o Criador. Jesus o encontrou, e ali houve perdão. Todos os dias nós podemos ter esse encontro com o doador da vida, e ter a oportunidade de lançar sobre ele nossos sentimentos de culpa. Talvez você não tenha explicação para os seus sentimentos de culpa. Talvez você seja acusado pelo teu passado, ou por erros que você cometeu, ou pelo próprio autor do pecado, por Satanás. Diz a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 12, diz que Satanás é o acusador de todos os irmãos e nos acusa de dia e de noite. Mas o apóstolo Paulo, que foi um homem que lutou contra os seus erros, contra as suas incompreensões e até o seu sentimento de culpa, ele declarou em Romanos capítulo 8 que nós somos libertos de qualquer acusação. Por quê? Porque se nós temos Jesus Cristo, nós somos salvos. E nenhuma condenação, Paulo diz, há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus morreu por nós para que essa culpa fosse revestida de graça, toda vez que nós confessarmos diante dele, diante de Jesus. Somos restaurados para viver a paz que só Jesus pode nos dar. E é exatamente isso que aquele que carrega o sentimento de culpa, para aquele que é vítima, para aquela que é vítima de sentimentos de desqualificação, de que não tem valor, de que não pode ser vitorioso, de que não pode vencer os seus defeitos, os seus vícios, a sua luta. Para esse, Jesus quer que você entenda que Ele tem poder para te dar a vitória. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Quando encontramos e aceitamos o perdão divino, somos restaurados para viver a paz que só Jesus pode nos dar. Em Cristo, podemos encontrar o sentido verdadeiro. Em Cristo, podemos compreender que há sempre libertação para aquele que é aprisionado pela culpa. E há uma prisão frequentada diariamente, permanentemente, que é a prisão da culpa. Ali não há conforto, ali não há alegria. E quando todos pensam que ela já está lotada, a porta se abre e mais um novo morador chega para ocupar aquelas camas frias e desconfortáveis. Camas que geram um sentimento de angústia, de dor e de sofrimento. Mas aquele que encontra em Jesus apoio, alívio, acolhimento, é restaurado. E recebe de Jesus a paz que só Ele pode nos dar. Hoje Jesus convida você, e esse convite não foi só para Pedro. Ele está sendo para você agora. E quem sabe, neste momento, eu fale para alguém que carrega um sentimento de culpa muito grande, uma dor muito grande, quer se livrar dela, tem perdido até otimismo, prazer de viver, alegria, porque levanta de manhã e já pensa que a vida não tem sentido, que a vida não tem valor, porque carrega marcas, carrega experiências tristes. Eu quero falar para você, hoje Jesus te convida para reconciliar-se com Deus. Comece indo a Jesus como você está e se reconcilie com Jesus. Hoje é a sua oportunidade de deixar essas cargas pesadas e conhecer o poder do perdão salvador de Cristo. Quando você conhece o perdão de Cristo, você conhece a verdadeira liberdade. E nesses poucos minutos, nesta noite, neste momento que você está me assistindo, quem sabe seja até durante o dia, você tem a oportunidade de fazer a escolha que Pedro demorou para fazer, e por isso passou por um momento de tristeza. Entender primeiro
que não dá para carregar a culpa. Nós precisamos lidar com ela. E se lida com ela entendendo a nossa responsabilidade, aonde nós erramos. E aí então, buscando o poder de Deus para sermos restaurados, sermos edificados e superarmos a ideia de que não existe salvação ou solução para nós. Nós temos salvação, sim. E neste momento eu quero ler o último texto desta mensagem, que é justamente o texto que Pedro escreveu anos depois que Jesus foi para o céu, anos depois que ele já era um discípulo experiente. Esse texto está na sua carta, 1 Pedro capítulo 1, 21. E olha só o que aquele homem que enfrentou uma grande derrota na sua vida, que traiu um grande amigo sem querer, porque Pedro foi sincero quando ele disse: eu não vou te trair, Senhor. O problema era em quem ele estava confiando para praticar essa promessa, né? Para cumprir essa promessa. Quando Pedro entendeu que ele não podia confiar nele, ele foi vitorioso e se sentiu perdoado. 1 Pedro 1,21 diz: de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aonde Pedro entendeu que a sua fé e a sua esperança deviam de estar? Quando ele tivesse que lidar com seus defeitos de caráter, com suas debilidades, com suas marcas pecaminosas, ou sua natureza pecaminosa. Aonde? Pedro entendeu que a fé e a esperança deviam de estar em Deus. Todo momento, até quando ele errasse, ele precisaria voltar-se para Jesus. Quando ele se sentisse desanimado, precisaria voltar-se para Jesus. Quando ele se sentisse desqualificado ou culpado, ou com um sentimento de medo, deveria de voltar-se para Jesus. A esperança dele não deveria de estar em homens ou lideranças. Talvez você esteja durante muito tempo confiando em pessoas, no seu casamento, na sua família, no seu emprego, na sua capacidade, na sua profissão, e tenha sido decepcionado, tenha cometido erros, tenha falhado, tenha sido derrotado, e agora se sente derrotado, perdida, sem expectativas. Olhe para Jesus. Pedro fez isso. Até avalia onde você errou, onde você é responsável por alguma escolha errada. Mas agora, entenda que mesmo assim você pode ser restabelecido ou restabelecida em nome de Jesus. E como Pedro, você pode falar: de sorte que a minha fé, eu posso me colocar no lugar de Pedro, e a minha esperança estão em Deus, estão no meu Jesus. Isso é libertação, isso traz esperança, isso traz alegria e paz. Não porque eu seja inocente, mas porque o sangue de Jesus me dá esse direito. Sabe, a justiça de Deus não é algo que Ele cobre de você, é algo que Ele oferece para você. Nós não somos justos, jamais seremos, mas cobertos pela justiça de Cristo, somos chamados filhos e filhas de Deus. Por quê? Porque Ele nos ama e a sua graça nos perdoa. Que Deus te abençoe a entender isso. Eu quero convidar você agora, neste momento, a cantar o hino 117 do nosso inário, Infinita Graça, que é sobre isso que nós acabamos de falar, né? E juntos celebrarmos a esperança do perdão e da paz em Cristo Jesus. Infinita Graça, número 117. Vamos cantar? Juntos, e celebrar essa bênção do céu. Vamos ficar em pé? Você que está comigo aí pela rede social, pelo YouTube, pelo Facebook, cante conosco. Louve a Deus por essa graça, por essa bênção, por esse presente do céu, e celebre a esperança fundamentada em Cristo Jesus e a paz que só Ele pode nos dar. Vamos juntos? Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Anseio ter o teu amor infindo, dá-me alegria em tua
tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Louve conosco. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Ore conosco, querido Pai. Às vezes é difícil nós entendermos ou mensurarmos o Teu amor. Porque nós, seres humanos, amamos condicionalmente ou por interesse. Mas Tu nos amas infinitamente. Obrigado por Tua graça, Senhor. Obrigado pela maneira como nos entende, como nos compreende. E sabes o que somos, como somos. Mas em nome de Jesus te pedimos que faça um milagre em nós como fizeste na vida de Pedro. Nos ajuda a entendermos que precisamos desse Teu amor. Ajuda-nos a pararmos de fugir de Ti. Se eu falo para alguém neste momento que carrega um sentimento de culpa muito doloroso, que tem sofrido com isso, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Espírito Santo restaure essa filha e a abençoe para que ela possa olhar para Jesus e se sentir amada, acolhida e pelo Teu poder restaurada, que ela reconheça os seus erros, que ela abandone os seus erros e se volte para Jesus e tenha paz. Que esse Teu filho seja amparado, abraçado por Ti e como Pedro possa se sentir muito amado. Obrigado, Pai, por se colocar à disposição para nos livrar do sentimento de culpa e nos dar a paz que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha muita paz.